E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fabrício aqui. E hoje a gente vai estar falando um pouco, tá, do Litocala, o L500. Bom, para começar, a gente vem aqui para a parte inferior dele. Ele tem essas duas conexões aqui. Essa entrada DC 12 volts, que é para carregamento da bateria e teste, funcionamento normal do aparelho. E essa saídazinha USB aqui. Como é que ela funciona? Quando você não está utilizando o aparelho para fazer teste nas baterias, você simplesmente conecta elas aqui e ele funciona como um power bank, tá? Isso é bem legal, uma função bem da hora que eu achei dele. Bom, vamos lá. Por outro lado, a gente tem aqui a indicação de conexão da bateria. Deixa a câmera focar. Vocês podem ver que aqui nesse pinozinho de baixo tem indicação do negativo e do outro lado indicação do positivo. É bom vocês se atentarem a isso, tá? Se você ligar errado alguma vez, não tem problema, eu mesmo já liguei, não vai queimar o aparelho nem nada do tipo, só que é bom você sempre estar ligando de forma correta para evitar qualquer tipo de problema, beleza? Bom, para começar, eu vou usar aqui com vocês dois tipos de bateria. Essa bateria azulzinha aqui, ela é uma bateria de veículo elétrico, tá? Ela tem uma taxa de descarga bem legal, eu acho que está em volta de 3C. E essa bateria aqui é uma bateria recuperada de notebook. Isso aqui é bem indicado para quem faz painel solar, tá? Essa bateria aqui, ela estava com a subtensão de 1 volt. Eu tenho várias delas da mesma bateria. Pra vocês terem noção, notebook de 2009 e todas as células ainda armazenam carga, tá? Ela tá me dando 1.800 mAh de medição ainda. Essa aqui é uma célula da Sony. Eu vou deixar a referência dela aí, se você quiser dar uma olhadinha no datasheet. Cara, e todas, acredite ou não, todas as células estavam com a tensão abaixo da indicada, que é de 2.7. Tinha célula com 0.9, fiz a reativação delas e, por incrível que pareça, ela está funcionando, porém, ela está com um probleminha que essas células da Sony sempre tem quando ela dá subtensão, que fica uma tensão abaixo da indicada para ela, que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Eu vou estar testando essas duas baterias com vocês e explicando um pouco mais sobre o módulo. Bom, vamos lá. Primeiro a gente identifica o positivo e o negativo. Geralmente o negativo é sempre esse lado liso, tá? O positivo é esse ladozinho que vocês podem ver que tem uma proteçãozinha. Você empurra aqui, pronto, beleza. Ele já acendeu, ó, vai ficar só o símbolo de USB, como eu falei para vocês, o negócio do power bank. E eu vou estar conectando essa outra bateria. Eu já sei mais ou menos, tá? Quanto é que eles têm de capacidade. Essa aqui tá com 1000, essa aqui tá por volta de 1.800 mAh. Pronto, vou conectar aqui na saída 3. Pronto, eu vou reconectar aqui para vocês, tá? Mudei um pouco a iluminação por conta da tela do dispositivo. Vocês podem ver que ficou aqui o nome Charge piscando. Aqui é a corrente que ele vai trabalhar. E esse númerozinho aqui de baixo é a resistência interna da célula, tá? O que é que eu indico para vocês? Sempre consulte o datasheet para você estar verificando esse númerozinho. Sempre tem um número indicado. Aí vai ter lá no datasheet, sempre menor que, no caso dessa bateria que eu já dei uma olhada no datasheet, sempre tem que ser menor de 30 mA, tá? Aqui vocês estão vendo que ela está 46, então ela não está com a saúde legal, beleza? Essa outra bateria aqui, ó, foi legal isso ter acontecido. Eu já tinha feito teste nela, só que dessa vez, ó, vou apertar o botão 3 e ele não está identificando a bateria. Muitas baterias que vocês vão pegar vão fazer isso. Por quê? Ela tem um fusível interno aqui, que quando ultrapassa certa corrente ou certa temperatura, ele abre. Às vezes acontece isso, ou às vezes ela está com a resistência interna tão alta que o aparelho simplesmente não reconhece. Ok? Então vou fazer a troca aqui dessa bateria com outra do mesmo modelo, mas que eu sei que está funcionando. Ó, eu peguei essa aqui, vocês já estão vendo que ela está até marcada já, está bem borrado, mas está aqui 1000 mAh, já tinha feito o teste nessa. Pronto, já acendeu, ele vai piscar ali, charge de novo. Ó, vocês viram que a resistência interna dessa é bem menor. O aparelho não é muito preciso nessa questão de resistência interna, mas você tira e bota a bateria ali umas 2, 3 vezes e dá para você ter uma noção da média. Às vezes ele vai dar 20, ó, vocês estão vendo os números, né? 46 e 19. Eu vou desligar aqui, vou reconectar o aparelho, vocês vão ver que vai mudar totalmente ali o número, tá? Ó, deu 41 e 21. Não totalmente, mas vocês viram que deu uma alterada, então você sempre conecta ela e tira umas 2, 3 vezes, você vai ter mais ou menos ali a média, se é isso mesmo que ela tá puxando, tá? Pronto, vamos lá. Quando você estiver testando as 4 baterias, se você for só fazer um teste, tem uma dica de conexão de teste rápido. Você desconecta a fonte, deixa as 4 baterias já no local, você vai conectar a fonte de novo. Quando ele iniciar aqui piscando, ó, tá piscando charge, se você for fazer o teste, você simplesmente dá um toque no mode e ele vai setar aqui normal teste e escolhe a corrente que você vai usar.
Pronto, quando ele parar de piscar, vocês estão vendo que eu estou configurando a bateria 4, né? Só que se eu for na 3, ó, ela configurou do mesmo jeito. O original, assim que você inicia o aparelho, ele vinha em charge, beleza? Então, teste rápido aí para quem for fazer. Outra coisa, vamos lá, questão dos modos de operação dele, né? A gente tem um modo de carga, charger, que é o primeiro. Ele vai pegar a bateria e vai até 4.2 volts. Ah, mas não tem bateria que é 4.25 volts, 4.3 volts? Não, pessoal. A maioria, 99%, vai funcionar na carga máxima até 4.2 volts. Com a variação ali de 10 milivolts, ou coisa pouca. Não vai ser importante para a gente. Beleza. Explicado isso, o modo de carga, a gente vai aqui para o modo de teste rápido. O que é que ele vai fazer? Ele vai descarregar essa bateria completamente, tá? Ele vai até a tensão de corte dela, que é 2.7. E aí, quando ele descarregar essa bateria completamente, ele vai fazer o cálculo de capacidade baseado na carga da bateria. Por isso que o nome é teste rápido. E aqui no teste normal, ele vai fazer totalmente o inverso. Ele vai carregar totalmente a bateria e depois ele vai descarregar. Ele vai fazer a medição na descarga da bateria e não na carga, como o teste rápido. Beleza? Pronto, vamos lá. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é a questão da corrente. Por exemplo, quando você seleciona aqui normal teste, você seleciona a corrente. Então, eu quero que ele carregue com 500 mA. Só que aqui tem uma pegadinha, pessoal. Ele carrega com 500 mA, mas ele descarrega com 300. Ah, mas por que acontece isso? Eu não sei explicar, pessoal. Só sei que é dessa forma, tá? Tanto que, quando eu testo minhas baterias, eu sempre uso a corrente de 700 mA. Ele vai carregar ela a 700 mA normalmente, só que na hora da descarga, ele vai descarregar ela a 500 mA. Se eu deixar em 300, pessoal, apesar de ser uma bateria com pouca capacidade, que é de 1000 mA, demora muito. Se eu deixar em 500, na verdade, né, que ele só vai dar de descarga a 300 mA. Demora muito para fazer os testes. Então eu prefiro deixar aqui em 700 mA, porque a grande maioria das baterias, o ideal para fazer a medição de capacidade, você vai encontrar isso no datasheet também, é 500 mA, tá? Sempre vai ter lá 2.300 não sei o que miliamperes, com a taxa de descarga de 500 mA ou 0.5. Pronto, pessoal, o que eu quis falar ali e que não ficou muito claro é que, por exemplo, sempre que você testar uma bateria com uma corrente maior, puxando mais corrente dela, ela vai dar uma capacidade diferente. Eu peguei essa tabela aí, ela é do datasheet dessa bateria verde que a gente está olhando. Ó, por exemplo, se eu descarregar ela a 0.5 A, eu vou ter 2.421 de capacidade, a 1 A 2.346, de 3 A 2.345 e a 5 A 2.229. Por isso que é sempre indicado a gente descarregar ela sempre com a corrente menor, tá? Para a gente ter noção da real capacidade dela e manter uma faixa de segurança aí para a gente trabalhar, tá bom? Então, como eu já tinha dito para vocês, sempre que você selecionar uma dessas 4 correntes aqui, de carga e descarga, ele vai carregar na que você selecionou, mas ele vai descarregar um pouco abaixo da que você selecionou, beleza? O indicado para vocês é sempre entre 500 e 700. 1 A não é muito indicado porque toda bateria ela tem uma tensão, ela tem um drop de tensão quando ela está sobre descarga. Por exemplo, a bateria ela está carregada ali 4.2 volts, mas quando eu aplico uma carga nela, quando eu consumo a energia dela, ela vai dar uma pequena queda na tensão para conseguir manter aquela corrente que eu estou pedindo, tá? Aí variando desse pedido de corrente que eu estou fazendo, por exemplo, se eu tenho uma bateria de 1000 mA, no caso dessa aqui, e estou pedindo 1000 mA, ela vai dar uma queda de tensão maior. Mas se eu tenho uma bateria de 1 A e estou pedindo 200 mA, vai dar uma queda de tensão menor. Aí o que acontece? Quando o aparelho chega aqui, por exemplo, ele tem que fazer a descarga para fazer a medição até 2.7, mas a queda de tensão, você deixando em 1 A, está muito alta. Então, por exemplo, ela está com 3 volts ainda, mas a queda deu para 2.7 já. Então ele já vai reiniciar o processo, entendeu? No caso do teste rápido. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, vamos lá. Eu vou deixar essas baterias aqui testando. Eu já tenho a capacidade dela anotada, tá? Eu vou fazer teste com vocês eu acho que vou fazer nos 3 principais, que é 500, 700 e 1000 mA, tá? Pra gente estar vendo a diferença. O problema é que essa bateria verde, ela tá com um grandíssimo problema. Às vezes eu boto ela em carga e o que acontece? Ela esquenta de uma forma descomunal, pessoal. Vocês não têm noção. Apesar que ela estava com a subtensão, mesmo assim continua mantendo a capacidade legal,
às vezes eu vou fazer medição nela e ela esquenta de uma forma absurda. Eu vou mostrar para vocês, tá? Pronto, pessoal, esse aqui foi o vídeo que eu gravei hoje pela manhã, tá? Eu tô narrando por cima. Como vocês podem ver, a primeira bateria tá marcando 3.500 de capacidade, a segunda 2.414 e a terceira aí tá a parte surpreendente. Ela tá marcando 5.000 mAh de capacidade, que obviamente não é a real capacidade dela, tá? E vocês podem se atentar que já tá 7 horas e 18 minutos ali em teste e ele nem apareceu o end, que é o sinal pra gente que significa que a bateria terminou de ser testada. Ela está funcionando como uma resistência e o aparelho acaba pensando que ela está absorvendo como carga. Então ele acaba dando aquela medição ali, essas medições aí absurdas. Não tem como uma bateria dessa ter 5.000 mAh, entendeu? Então, no mais é isso. Eu vou deixar essa aqui carregando. Vamos começar com 1 ampere nas duas, tá? Ó. Essa parte de carga não é tão importante. Tá aqui, normal teste e normal teste. Essa parte de carga não é tão importante. Depois eu vou mostrar para vocês a parte de carregamento delas direitinho. A gente vai esperar bater, tá? E depois, quando começar a fazer a descarga, eu volto com vocês. Quando ele começar a testar as baterias. Ah, mas como eu sei que começou a testar a bateria? Estão vendo que esse mAh tá em tracinho? Quando ele começar a testar as baterias, esse mAh vai estar com um número, dependendo do tempo que você está usando. E aqui embaixo o tempo vai ter reiniciado, ok? Pronto, pessoal, aqui já está com mais ou menos 1h30 que eu estou testando, tá? Essa segunda célula, que é a número 3 no caso, está testando normal, mas a 4 ela já começou a dar aquele probleminha que eu falei dela esquentar e não subir, tanto que eu troquei ela para charge e ela já está bem quente, tá? Então a gente vai ficar com o teste só dessa número 3 mesmo, beleza? Vocês podem ver aqui, 1h30, já está com 824 mAh, mesmo eu tendo setado 1.000 mAh, ou seja, essa corrente que a gente seleciona é mais para carga. Para descarga, talvez ele gerencie de outra forma, beleza? Eu dei uma pesquisada sobre isso, não achei nada com relevância para passar para vocês. Então, quando tiver terminado o teste, eu volto. Pronto, pessoal, teste 1 terminado com a corrente de 1.000 mAh, tá? Setada. Agora eu vou fazer o teste em 500 mAh, para vocês darem uma olhadinha. Vocês podem ver que ele consumiu quase que 500 mAh por hora, muito abaixo do que a gente setou aqui. Então, como eu disse, ele vai carregar nessa corrente de 1 ampere, mas a descarga vai ser menor que isso, beleza? Opa, pessoal, entrando aqui rapidinho no meio do vídeo, só para falar para vocês que eu acabei esquecendo de dizer que quando ele tá com aquele end piscando, ele já testou a bateria, fez toda a descarga da bateria, porém ele não carregou a bateria novamente, tá? Então eu sempre indico que quando vocês fizerem os testes de vocês, deixar a bateria carregada 100%, caso vocês forem utilizar ela, se for para descarte, aí não tem essa necessidade, ok? Quando ele finaliza 100%, que ele descarregou a bateria e carregou novamente, o nome end vai parar de piscar. Beleza? Eu já vou setar aqui, você segura o mode, ele vai piscar, você dá um toque, 2 toques, pronto, setado 500 mAh, beleza? Assim que terminar aqui eu volto com vocês para as considerações finais. Pronto, pessoal, último teste finalizado com 500 mAh, tá? O que é que a gente pode observar nesse teste? A diferença do primeiro teste a 1 ampere para esse aqui deu bem pequena, você deu só 9 mA, tá? Outra coisa que podemos observar é que esse teste aqui, ele consumiu mais ou menos 250 mAh por hora, tá? Eu fiquei acompanhando. Deu para notar que foi mais ou menos isso aí. Então a gente tem uma noção de que a corrente que a gente seleciona ali do lado, ela vai ser isso tudo para cargas, ou seja, se eu selecionar 500, ela vai ser 500 mAh, se eu selecionar 1.000 vai ser 1.000, mas vai ser metade do que a gente selecionar para descarga, ok? Tanto vocês observarem no teste lá de 1 ampere, ela deu mais ou menos 500 mAh por hora também, tá? Pronto, então, pessoal, como recomendação final, eu tenho que dizer para vocês que eu recomendo sempre o uso ali entre 700 e 1.000 mAh, porque toda a bateria, quando ela tiver com algum problema, quando ela receber uma corrente mais alta, ela vai esquentar, tá? E aí você já consegue não colocar ela no seu projeto. Até mesmo porque no uso normal, a gente não vai consumir só 250 mAh dela em 1 hora. Vai ser pouquíssimos projetos que vão gastar só isso. Geralmente a gente vai consumir 1 ampere hora, 2 ampere hora. Então sempre é bom saber se a bateria tá ok, beleza?